Já de volta aqui com o Gazeta News, edição da manhã. E a partir do dia 26 de maio deste ano, de 2025, entra em vigor, em caráter educativo, a exigência para que empresas de todo o país incluam a avaliação de riscos psicossociais em seus programas de gerenciamento de riscos. Para a gente entender mais sobre essa nova obrigação, eu vou conversar agora aqui no estúdio com o advogado Geraldo Carvalho. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Explica para a gente então, por favor, Geraldo, sobre essa nova obrigação que faz parte da atualização da norma regulamentadora número 1, NR1, é assim mesmo? É assim mesmo, minha amiga. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia a todos os espectadores aqui da Gazeta News. Na verdade, isso é um avanço da legislação, certo? Que promovido através da legislação do Ministério do Trabalho, que através de suas portarias, eles vão atualizando as obrigações que os patrões têm em relação aos seus funcionários, né? A gente sabe que até por força constitucional há uma obrigação dos empregadores perante os seus empregados para a manutenção de condições saudáveis em relação ao seu emprego, em relação à sua saúde física, mas também em relação à sua saúde mental. Há normas da Organização Mundial da Saúde que reconhece, por exemplo, o burnout como doença do trabalho, ou uma própria depressão, ou um próprio transtorno de ansiedade, eles podem decorrer da atividade profissional. A pessoa pode, de repente, ter uma predisposição, mas pode ter os gatilhos que, através de condições que são por falta de cuidado, aquilo ali acontecer. E o que é que o Ministério do Trabalho fez? Atualizando a NR1, ele trouxe a obrigação das empresas terem um cuidado com isso, que isso não pode simplesmente acontecer e aí depois a empresa discutir que não é culpa dela, não. Como o ambiente do trabalho é onde nós reconhecidamente passamos mais de 50% da nossa vida, então ele pode sim ser um fator desencadeador de doenças da mente, doenças da alma até, Sim. Entendeu? Então, precisa ter esse cuidado objetivamente. É isso que traz essa nova norma. E é muito interessante porque acredito que desde a pandemia a gente viu muitos números, principalmente de burnout, crescerem bastante devido às cobranças excessivas. E até então parecia que as empresas elas apenas se atentavam ali para os seus colaboradores em relação à saúde física, mas agora passar a ter esse olhar também sobre a saúde mental realmente é um avanço bastante considerável, né, Geraldo? Exatamente, exatamente. Isso vem a pandemia, ela veio para dar alguns gritos nas nossas consciências. A verdade é essa, né? E a necessidade que a gente teve de passar muito tempo nos computadores, disponível sempre através de um celular, isso facilitou que a gente continuasse as nossas atividades profissionais, mesmo diante do distanciamento presencial das pessoas, o distanciamento físico, mas também trouxe um leque muito maior de disponibilidade dos trabalhadores aos seus empregadores, à medida que está tudo na mão de um clique. Você pode cobrar, você pode exigir, você pode lembrar, você pode reforçar, você pode estar o tempo todo em comunicação com o trabalhador. E a pandemia, ela realmente, você pode fazer reunião sem a pessoa ter que vir da casa dela, virtual, né? Sim. E aí a pandemia exacerbou isso. Isso teve consequências, né? Para além da tragédia que foi a gente ficar preso e com medo de morrer, de adoecer, teve também a tragédia da gente ficar isolado socialmente. Isso por si é um ônus, porque o ser humano é um ser social. A gente desenvolve bem as nossas atividades a partir da socialização, né? O senso de solidariedade, de companheirismo, de apoio mútuo, isso é muito do presencial e dos encontros. E aí, essas consequências, elas ficaram agravadas com a pandemia, e aí a própria Organização Mundial de Saúde teve um papel fundamental em reconhecer isto. Eu vim aqui recentemente não, mas no ano passado, para falar sobre a inclusão da doença ocupacional decorrente do trabalho mental, especificamente o burnout, com o CID próprio. Isso foi um avanço que acabou que a atualização, a partir do Ministério do Trabalho comprometido com a defesa do trabalhador em todos os seus aspectos, estava precisando realmente trazer essa atualização para a NR1. Teve também uma atualização no ano passado, que foi a atualização da lei da CIPA,
que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Incluiu-se uma nova letra, na verdade, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Especificamente, foi uma alteração legislativa para fortalecer. E aí o Ministério do Trabalho trazendo essa nova regra, ela traz também mais um ajuste, que não adianta a Constituição dizer que o trabalhador, que o empregador se responsabiliza pela saúde do trabalhador, se na prática, na ponta, não tiver o Ministério do Trabalho que traga uma norma que vai dizer como isso vai ser feito, inclusive que fiscalize, porque é o ponto fundamental, não adianta trazer-se a obrigação se não tiver o Estado para fiscalizar o cumprimento dessas normas. Uhum. Isso vem junto também, né? Você falou que a partir de 26 de maio, na verdade, 26 de maio de 2025 agora, entra a vigência em caráter educativo da norma. Todo mundo precisa se adequar, empresários, por regra, precisam se adequar, todo aquele que tem um funcionário precisa ter essa preocupação e tomar medidas concretas, realizar pesquisas, estabelecer canal de denúncia, todas essas circunstâncias precisam ser concretizadas a partir de agora e o Ministério do Trabalho já vai estar fiscalizando. Só que se pegar, vai dizer, precisa adequar, porque Sim. a partir de 26 de maio do ano que vem, 2026, né? Aí vai ter multa, vai ter penalidade, vai ser acentuada a responsabilidade do empregador que se omitir em relação a isso, vai ter toda essa mudança estrutural e importante. E o Ministério do Trabalho já informou como é que as empresas elas devem se adequar, o que elas devem fazer, ou isso vai caber a cada empresa a entender os funcionamentos e também as necessidades dos seus colaboradores? Então, o Ministério do Trabalho ele tem o condão de dar diretrizes e exigir que princípios de proteção sejam cumpridos. Mas ele não diz exatamente qual é aquela medida que vai ser tomada. O que ela precisa dizer é que no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, vai ter que ser tratado, o PGR é um Programa de Gerenciamento de Riscos é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais de todas as funções. Sim. Por exemplo, se você tem um escritório de contabilidade, o PGR vai dizer que a pessoa tem um risco de cadeira, de ergonomia, de postura, sim. de perna. E aí, essas coisas são observadas muito pela ciência. O Ministério do Trabalho não vai dizer exatamente qual é a circunstância que precisa ser tomada, mas a ciência vai precisar, porque também a ciência trata da mente. Uhum. Né? Do jeito que a ciência vai dizer que a postura tem que ser numa angulação tal, que a pessoa precisa ter uma almofada no punho, que a pessoa vai precisar ter o apoio de pé para ficar na postura, por exemplo, de trabalhar no escritório. Ele vai dizer quais são as medidas que têm que ser tomadas, por exemplo, o estabelecimento de canais de denúncia contra assédio, uma medida estrutural fundamental. Você estava falando sobre violência contra a mulher e o contexto da violência contra a mulher, ela acontece no contexto do silenciamento. Se você abre um canal de denúncia anônima, essas questões vão acontecer. Eu costumo dizer que dor de barriga não dá só uma vez. Se tem um canal, a denúncia não vai ser uma vez. E aí a empresa precisa ter esse canal para poder o quê? Investigar, tomar as condutas que são necessárias, não vai desrespeitar o contraditório ou a ampla defesa de uma pessoa que eventualmente for denunciada, mas também não vai ignorar algo que pode ser ilícito e está atingindo a dignidade dos trabalhadores. Lembrando que a obrigação da manutenção de um ambiente saudável, seguro, em todos os aspectos físicos e mentais, é do empregador, é daquele que toma o serviço daquele trabalhador, entendeu? Então, essas medidas vão ter que ser tomadas até para atender todos os requisitos, não apenas dessa NR1. A NR, elas são importantíssimas, as normas regulamentadoras. Vai dizer se a pessoa tem que pagar insalubridade, se a pessoa tem que pagar periculosidade, e aí vai dizer também quais são o que é que deve ser observado na prevenção de problemas de ordem mental. Tem um dado gritante. Por exemplo, no ano de 2023, 200 milhões de benefícios previdenciários foram pedidos, trabalhadores, certo? Trabalhadores pediram na ordem de 200 mil benefícios, de afastamento por questão... 200 mil pedidos, né?
Não, afastamentos concretizados. 200 pedidos foram muito mais. Pedidos foram muito mais, porque há uma negativa, a gente sabe que existe uma negativa muito grande do INSS, que não quer dizer que não tenha sido outros tantos, porque a Justiça concede outros muitos. E aí você imagina, em apenas um ano, você tem uma parcela tão grande da população economicamente ativa se afastando dos seus trabalhos. Então, isso é uma questão também gerencial. As empresas acabam tendo um absenteísmo que é injustificado, porque o trabalhador sai da empresa. Ele não vai receber, mas a depender da circunstância, e se for de ordem ocupacional, se for realmente em decorrência do trabalho, o INSS pode até cobrar aquela empresa que o benefício que teve que pagar, porque a empresa eventualmente não quis cuidar da saúde do trabalhador. Bem, então as empresas elas terão aí cerca de um ano, né? Vão passar por esse período educativo que começa no dia 26 de maio agora de 2025 e vai até o dia 26 de maio de 2026. Após esse ano educativo, pode então acontecer penalidades, sanções, multas? Sendo bem claro, as sanções, as multas, todas elas existem de um modo geral e elas já estão vigindo. Em relação especificamente a esta situação, em um ano não haverá multa. Certo? Mas não quer dizer que não haja responsabilidade. Primeiro, adoecimento mental em decorrência de atividade profissional não é algo que fica por isso mesmo. Se a pessoa adoece, aí a pessoa adoeceu por causa do trabalho, ainda que não esteja aplicável a multa, a pessoa pode processar a empresa para ter uma indenização por danos morais. Ninguém está no trabalho para adoecer, ainda que mentalmente. Se a pessoa comprova com relatórios médicos, psicológicos e toda aquela circunstância, comprova um assédio, comprova uma sobrecarga, isso pode ser comprovado no dia a dia. Se comprovar perante a justiça, empresários tenham consciência que podem ser condenados a indenizar aquele trabalhador. Então, não é esperar esse um ano para fazer, porque essa norma, no final das contas, também protege a atividade econômica, também busca evitar passivos da atividade econômica. Passivo que podia estar girando a economia saudável, ela é mais democrática e ela viabiliza muito mais a emancipação da sociedade. Então, assim, vamos cumprir até já de agora. Só o que não vai ter é a responsabilização pela multa, mas até a fiscalização ocorrerá desde já. Já a partir do dia 26 começa a fiscalização. Então, não vamos esperar, a mensagem para o empresariado é esse. Não espera, as micro, pequenas empresas, as médias empresas exercem uma grande função social e precisa exercer essa função social de maneira completa, respeitando e ajudando na proteção da saúde mental da classe trabalhadora. Muito bem, Geraldo, obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, também por todos os seus esclarecimentos. Parabéns. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês todos. Até a próxima oportunidade. Valeu. Sempre bom demais, obrigada, bom dia. Bem, agora a gente